Você que tem a sua Bíblia, abra ela em uma palavra muito conhecida, lá no livro de João, capítulo de número 16 e versículo de número 29. Livro de João, capítulo de número 16 e versículo de número 29. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Então os discípulos disseram. Enfim, o Senhor fala claramente e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe de todas as coisas e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus, porém, disse-lhes: Enfim, vocês creem? Mas se aproxima o tempo e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou repetir este final. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor veio nos deixar claro aqui, claro. No mundo nós teremos aflições. Já não é novidade para ninguém, eu acredito, que o mundo onde vivemos hoje, o tempo onde vivemos hoje, é muito difícil não ter luta. É muito difícil você olhar para alguém, aquela pessoa disser para você: não, eu vivo em paz, eu não tenho luta. Eu acredito que ela estará mentindo para você. Mas eu creio que, conforme os louvores que foram tocados aqui, vai valer a pena. Porque lá no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8, vai nos dizer: sim, temos confiança absoluta e preferíamos deixar este corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Porque a Bíblia vai nos falar que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque neste corpo terreno, neste corpo de carne, é onde nós sofreremos as maiores dores. Mas aí que está o X da questão. Se permanecermos fiéis, o corpo de carne sofrerá dores, mas e a alma? E a alma? O maior tesouro do ser humano, e a alma? Porque não há nada, queridos e amados ouvintes, não há nada que não possa ser dito como um ato do Senhor. Não há nada que não possa ser dito o nome de Deus. Não há nada, em nenhuma conversa sequer, que não possa ser declamado o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, a criação do universo. Se olharmos os estudos, matematicamente falando, é impossível aquilo ter acontecido de forma normal. E aí chega o X da questão: foi Deus. A anatomia humana, o nosso corpo. Se estudarmos, na escola eu me deparei com um livro de biologia e eu olhei vasos sanguíneos, nervos, que tudo tem no nosso corpo. E tudo funciona corretamente. O nosso corpo é praticamente impossível de ter acontecido de forma normal
Chegamos no X da questão. É Deus. A natureza e tudo que nela há. Não dá para aquilo ser gerado de forma normal. Chegamos no X da questão. É Deus. Os animais. Eu vou repetir. Nada foi criado do nada. Nada saiu do nada. Porque em tudo tem o dedo de Deus. Ah, Cauã, mas no ápice da evolução humana tem o dedo de Deus. Porque o único que conhece o início, o único que conhece o meio e o único que sabe o final é Deus. Então o ápice da evolução humana também tem o dedo de Deus. As tecnologias têm o dedo de Deus. Porque ele sabia que isso iria acontecer. Tanto para glorificar o nome dele, quanto para aborrecê-lo. Porque querendo ou não, um dos seres, um dos animais, vamos dizer assim, que o mais aborrecem o Senhor é o ser humano. Mas também no início de tudo era a criação mais brilhante dele. A criação mais brilhante de Deus hoje é a criação que mais o aborrece. Quer a verdade? Aqui está a verdade. Deus, aquele que tirou este corpo de carne do pó, cujo nome era Adão, o levou, o mostrou, permitiu ele ser livre, e ele comeu do fruto. Passaram-se os anos, e ainda antes que todos nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, ele nos conhecia. Então, por mais que o ser humano faça cálculos, por mais que o ser humano tente chegar em uma resposta, não haverá outro X para esta questão sem ser o nome de Deus. Porque podemos analisar, o ser humano tenta chegar em uma resposta. Ao longo de anos e anos, ele tenta chegar a uma resposta e não consegue. Por quê? Porque não dá para entender aquilo que foi feito por Deus. E se o ser humano tenta entender, ele fica louco. Porque querendo ou não, o erro do ser humano é tentar entender a vontade de Deus. O erro do ser humano é ter uma questionação para tudo. É ter um porquê para tudo. Parece que o Egito não sai do coração do homem. Porque eu acredito que o povo de Israel, quando estava no Egito, o que mais eles falavam era: por que comigo isso, Senhor? Por que o Senhor não nos tira disso? Por quê? Por quê? O maior erro do ser humano é parar de caminhar para questionar. E eu digo com convicção isso. O maior erro do ser humano é parar a caminhada para perguntar por quê. O maior erro do ser humano é ele estar caminhando em um caminho
talvez em um deserto, talvez em um caminho de espinhos, talvez em uma montanha, aonde ele precisa chegar no topo para conhecer o amor de Deus. E às vezes ele para e pergunta, mas por que eu estou subindo? Por que eu estou caminhando ainda? Por que eu não encontro o oásis? Por que eu não encontro o topo? Por que eu não encontro a final? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E nisso ele vai parando. Vai fazendo pausas na sua caminhada para questionar a vontade do Senhor. Vai pausando a sua caminhada para questionar a vontade do Senhor para com Ele. E hoje eu digo para você, não pare a caminhada para questionar. Assim como também eu digo, não tente entender a vontade do Senhor. Porque o Senhor diz que tem planos bem maiores que os teus. Tem planos muito maiores que os teus. Então não questione, apenas aceite. Não pergunte, apenas caminhe. Não questione, apenas siga em frente. Hoje a palavra é siga em frente. O ser humano ele vai tão sedento. Alguém ambicioso por algo em que às vezes não é a vontade do Senhor. E ele bate de frente com uma parede. E você se pergunta, que parede é essa? É o não do Senhor. Porque uma das coisas que mais quebram o ser humano é o não do Senhor. Uma criança, quando leva um não de um pai, às vezes ela começa a chorar, espernear, e o ser humano, para com Deus, não é diferente. Então hoje a palavra que eu tenho para você, a palavra que o Espírito Santo toca em meu coração para dizer para você é: não questione, caminhe. Não questione, siga em frente. Não pergunte, caminhe. Continue caminhando. Ah, Cauã, mas me atiram pedras. Deixe que atire, caminhe. Ah, Cauã, mas estão falando mal de mim. Deixe que fale. Enquanto eles falam, você segue em frente e louva o meu nome. Essa é a palavra que o Senhor toca no meu coração para dizer para você: siga em frente, não pergunte. Não pergunte. O Senhor dará água, trará o pão, trará o alimento, o sustento para você. Mas não pergunte, siga em frente. Vamos orar? Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração.